Muito obrigado pela audiência. O nosso programa está começando hoje, direto da Catedral da Sé, em São Paulo. Nós estamos aqui a convite de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Nós viemos participar da importante missa que homenageia os 70 anos de sacerdócio de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo. Eu tenho a honra de trazer aos meus telespectadores da Rede TV a presença de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo, 70 anos de ordenação, 13 irmãos, não é, Dom Paulo? 13 irmãos, exatamente. 13 irmãos. Entre eles, Dona Zilda Arnes, que é da Pastoral da Criança, 49 livros escritos, importante. Nos anos 70, a gente bem se recorda da sua luta contra os absurdos da ditadura militar. Eu estou aqui, Dom Paulo, para lhe perguntar algumas coisas. E a primeira pergunta é como Dom Paulo vê esse conturbado mundo de hoje, internacionalmente, as catástrofes, os desentendimentos, e no nosso Brasil também, essa coisa meio que sem rumo neste momento político e econômico. Eu queria saber, Dom Paulo, qual é a sua visão panorâmica disso tudo? Acho que como jornalista você tem uma visão melhor do que eu, mas eu gostaria de dizer que a paciência é uma das grandes virtudes do paulistano e, sobretudo, daqueles que frequentam a catedral para agradecer a Deus a proteção pela vida. Dom Paulo, e o Papa Francisco, todos sabem que o Papa Francisco está trazendo grandes benefícios para a Igreja. Mas eu queria a sua palavra. O que significa o Papa Francisco no contexto de todos os papas? Significa que a linha que ele toma é aquela linha de São Francisco de Assis. Altíssimo, grande e bom Senhor é Deus. E cada pessoa humana é a visão de Deus, é a atenção de Deus, é a presença de Deus no meio de nós. As suas ideias, as ideias do Papa Francisco, coincidem com as suas? O Papa Francisco é um amigo pessoal e eu acho que ele é amigo pessoal de todo mundo, ao menos pelos votos dele. E o Papa Francisco é uma pessoa muito informal, muito alegre. É muito alegre, é franciscano. Quer dizer, é jesuíta, mas adotou o tipo franciscano. Dom Paulo, o que falta para nós estimularmos mais os jovens, e é um desejo da Igreja, para seguir o sacerdócio, para adotar o sacerdócio? Para adotar o sacerdócio, eu acho que era preciso informar-se junto ao seminário maior, e esse seminário maior está informado na catedral, dentro das informações gerais para a vida comum e para a vida da Igreja. Eu queria apenas registrar a presença de Sidney Oliveira, que Dom Paulo bem conhece, que é um benfeitor da Igreja. Ele transmite as missas todas através da Igreja. Graças a Deus, que os senhores não perdem o entusiasmo. Graças a Deus. Muito obrigado. Alegria de ter o senhor sempre aqui na catedral e saber que contamos com os líderes de São Paulo. O Sidney Oliveira, Dom Paulo, o senhor bem sabe, estimula a evangelização, transmitindo através da cadeia Ultrafarma, que é a empresa que ele preside, através da televisão e, portanto, estimulando a fé. E ele é um homem de grande fé. Eu gostaria que ele soubesse que cada ato dele é apreciado por todos os fiéis, não só pelo bispo e por aqueles que estão no momento à direção da arquidiocese, mas por todos aqueles que sabem que a paz depende de nós.
Muito obrigado, muito obrigado. Prazer muito grande e que Deus abençoe a sua atividade em toda parte do mundo. Para encerrar, por favor, Dom Paulo, última, eu quero pedir a Dom Paulo uma palavra aos meus telespectadores neste Natal, neste novo ano que se aproxima. E quero, por favor, lhe pedir a bênção. Eu gostaria que todos sentissem nesse Natal a possibilidade de renovar-se inteiramente, assim como Cristo veio renovar a sua igreja e veio renovar a humanidade. Cada qual no Natal nasce de novo. Isso para nós é um ato que a gente não pode imaginar, mas que tem que agradecer a Deus, porque é uma realidade espiritual. Dom Paulo, muito obrigado. Feliz Natal também. Senhor, e a todos os jornalistas. Obrigado. Dom Paulo Evaristo Arnes. Quem é que eu estou surpreendendo aqui? Chico Pinheiro. Eu sei porque você está aqui. Uma das coisas eu sei. Eu vim aqui rever, dar um abraço nesse companheiro jornalista, Dom Paulo, meu paraninfo, meu padrinho de formatura, né? E que para mim é um sinal forte e feito gente, né, do que deve ser um cristão, um compromisso com o povo de Deus, com o evangelho, com os pobres, com a fraternidade. E Dom Paulo também um sinal de resistência, né? Porque eu comecei o jornalismo, como você, durante a ditadura, e desde a primeira vez, desde que ele foi no nosso paraninfo, lá em Belo Horizonte, na PUC, ele sempre chegava, cumprimentava, dizendo uma coisa: coragem, meu filho, coragem. Inclusive, hoje eu falo isso toda segunda-feira, quando termina o Bom Dia Brasil, em homenagem a Dom Paulo. Eu falo coragem, coragem. As pessoas não sabem, mas é para reverenciar Dom Paulo, que é um exemplo. E continua até hoje usando esse jargão, coragem, meu filho. Hoje ele estava falando, aqui a hora que eu cheguei, ele estava falando coragem, coragem, que ótimo, né? Tem que ter muita coragem, cada vez mais coragem, né, Maurício? No mundo está difícil, né? Agora, Chico, você apresenta o jornal, a gente sabe que exige a tua presença muitas horas antes, não é? Eu fico imaginando, porque eu trabalhei com o Chico Pinheiro, com muita honra, eu fico imaginando a hora que você tem que levantar para se preparar para aquilo, ou você costuma emendar, como se fala? Não é possível emendar, não, senão a cara não vai prestar no ar, nem a memória, né? Não, normalmente eu acordo por volta de 4h30 para 5h30 tá na TV. Da manhã, viu, gente? 5h30 da manhã, claro. O jornal entra no ar às 7h30, 2 horas antes a gente está lá para dar uma olhada no que vai ao ar, para fazer uma preparação, né? E o sarau? E o sarau? Eu acho que te dá grande satisfação fazer o sarau. Está estampado na sua aura. É muito bom, é uma alegria toda semana fazer o sarau, trabalhar com isso também, que é muito bom, que é música brasileira, né? O Brasil se expressa muito por música, o brasileiro é muito musical e é muito bom. Chico Pinheiro, você está participando desse documentário, que é um especial para a Globo News, sobre a vida de Dom Paulo? Não é que eu estou participando, eu vim aqui para essa missa de 70 anos de sacerdócio de Dom Paulo e encontrei o Ricardo Carvalho, foi nosso colega na TV Globo, que agora está fazendo esse documentário, e foi uma coincidência. E eu estava cumprimentando Dom Paulo, muito emocionado, e ele chegou com a câmera e depois me disse que é um documentário que está sendo feito. Certamente uma coisa muito boa. Chico Pinheiro, sou seu fã, absoluto. Coragem, Amaury. Coragem, Chico Pinheiro, coragem. Coragem para você também. Eu tenho a honra de estar ao lado de Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Ele, só para poder relembrar algumas coisas importantes do currículo de Dom Odilo, em 2013 ele foi citado como um papabile, é assim que se fala, Dom Odilo? Os outros falam. Os outros falam. Dom Odilo é muito popular no Twitter, aliás, todos nós o seguimos no Twitter, anda de metrô,
e acaba de dar o seu aval, olha que importante, para a Escola de Samba da Vila Maria, que vai homenagear quem? Vai homenagear Nossa Senhora. Parabéns, Dom Odilo. O carnaval vai ficar mais interessante reverenciando a nossa mãe. Bem, é uma saudação. É um prazer falar com você, os seus amigos telespectadores. Bem, nós estamos comemorando em 2017 o 3º centenário do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E por isso a Escola de Samba da Vila Maria se interessou, veio procurar, veio pedir orientações, como poderia fazer. E naturalmente nós consultamos também o Santuário de Aparecida, a CNBB, e achamos que poderia ser interessante essa homenagem popular, contanto que algumas medidas fossem tomadas, uma orientação fosse acolhida em relação ao uso também da imagem de Nossa Senhora Aparecida num espetáculo, um festejo popular, como é o Carnaval. Naturalmente, nós esperamos que isso possa ser um momento de homenagem à Nossa Senhora Aparecida. O povo brasileiro é respeitoso, Dom Odilo, muito respeitoso com Nossa Senhora. Tem muita devoção, muito carinho a Nossa Senhora. Tenho certeza que o povo vai acolher bem essa homenagem. Dom Odilo, é para nós importante algumas questões polêmicas da igreja e a sua opinião. Por exemplo, casamento gay. Qual é a sua posição, a sua opinião? A igreja claramente tem uma posição, e esta é a minha. Quer dizer, casamento entre homem e mulher. Entendi. Solamente. Sim, sim. E o celibato? O celibato é uma escolha, é uma opção de vida e, portanto, a igreja escolhe para ordenar sacerdotes aqueles que escolhem também o celibato. Então não é uma imposição, é uma escolha livre de quem escolhe, de quem é ordenado padre. E quanto aos preservativos, estaria sob a ótica do novo Papa, alguma modificação quanto ao uso dos preservativos que é condenado pela Igreja? Não, eu não escutei nenhuma palavra diferente do novo Papa a respeito disso. Sim, mas ele é tão aberto, tão moderno, tão informal e tão antenado com a realidade que, de repente, pode haver alguma coisa que seja diante de questões inexoráveis, para que o uso do preservativo evite coisas sempre desconfortáveis. Não, a minha opinião é que o preservativo usado para evitar sistematicamente a transmissão da vida, ele de fato comporta uma atitude imoral, porque é o fechamento perante a vida. Portanto, esta é a atitude da igreja, né, no uso sistemático do preservativo para evitar filhos. Entendi. Quanto à eutanásia, quanto ao aborto, a gente também está interessado na palavra de Dom Odilo Scherer. O aborto tem que se olhar o que ele é. O aborto é uma intervenção intencional para pôr fim a uma vida que se está desenvolvendo, né, um ser humano em desenvolvimento no seio da mãe. Portanto, é pôr fim à vida de um ser humano. E a minha posição, que é a posição da igreja, é que isso não é aceitável absolutamente. A vida de cada ser humano é sagrada e não somos nós donos da vida de ninguém para pôr fim à vida de alguém. Dom Odilo, nós temos um mundo conturbado hoje. Nós temos o Brasil conturbado, nós temos todos os países com seus problemas e nós temos o terror disseminado pelo mundo. Eu queria uma palavra sua sobre a sua visão panorâmica deste ano que está se encerrando. Bem, sobre as questões do terror, né, que assusta, terror que mata, cria situações de violência assim direta, desejada, é lamentável, é condenável, não é aceitável, evidentemente. Muitos argumentos acabam sendo usados para justificar, mas o terror não é justificado. Portanto, é muito lamentável que no mundo estejam acontecendo esses fatos de terror, ainda mais quando isso se faz em nome de Deus.
Papa Francisco tem dito várias vezes, e não só ele, os outros papas têm dito também, que o terror praticado em nome de Deus, a violência praticada em nome de Deus, é ofensa a Deus, é ofensa à humanidade. Quanto à situação brasileira, evidentemente nós vivemos uma situação de grande apreensão em vista do que vai se colocando cada dia, se descobrindo, se evidenciando a respeito de corrupção, de desmandos, de desorientação na vida pública brasileira. A esperança é que se consiga também dar um passo avante na superação desses problemas, na medida em que se procura fazer verdadeiramente aparecer no tribunal e num processo de justiça esses fatos e não simplesmente se escondem. Há esperança de que nós possamos superar isso. Odilo, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho, uma mensagem que o senhor deixasse para os jovens, futuros sacerdotes, como estimular para que os jovens escolham o sacerdócio. O sacerdócio é um dom de Deus, é um chamado de Deus. O sacerdócio é uma grande graça e preenche a vida de quem escolhe, de quem acolhe esse chamado. Naturalmente, ele tem sentido para a pessoa que cultiva a união com Deus, na fé vivida, e por isso convido os jovens, procurem a Deus, procurem também ouvir a Deus do seu coração. Quem sabe se Deus não está chamando também para uma grande missão. E se for chamado, não tenha medo de dizer sim. Muito obrigado, Dom Odilo Scherer. Muito obrigado. Feliz Natal. Obrigado. Feliz Ano Novo. Queria a sua... Feliz Advento, que estamos começando hoje, primeiro domingo do Advento. Natal daqui a 4 semanas. É verdade. Por favor, a sua bênção para todos que estiverem nos assistindo nesse momento, que a gente quer receber essa bênção com muito orgulho. Que Deus abençoe a todos, que Deus os acompanhe, que Deus enche o seu coração de esperança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Feliz Natal, Dom Odilo. Obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Natal Dom também. Odilo Scherer, especial para nós aqui da Rede TV. Bem, eu estou aqui na cripta da Catedral da Sé. Estou sendo recebido com muito prazer pelo Rubens da Cruz, que é da área de comunicação da Catedral da Sé. E esta cripta, onde nós temos grandes nomes que passaram pela história com as suas criptas aqui, é um local aberto para visitação pública? Sim, é possível fazer a visitação aqui na cripta durante a semana, no período da tarde, e também aos finais de semana. E as visitas são sempre monitoradas. São sempre monitoradas. Olha, nós temos como cenário o que, Rubens? Então, aqui nós temos sepultado o cacique Tibiriçá. Cacique Tibiriçá. Isso. Ele era o índio que os jesuítas encontraram aqui quando chegaram a São Paulo, na fundação da cidade. Nós temos também o regente Feijó, que foi regente do Império Brasileiro, no período em que Dom Pedro II ainda não podia assumir o Império, e ele era um sacerdote católico. E nós temos também aqui os 3 primeiros bispos de São Paulo. Eles eram portugueses, eles eram nomeados pela coroa portuguesa e depois vinham para o Brasil. Então o primeiro bispo, a diocese agora esse ano faz 270 anos, o primeiro bispo, Dom Bernardo, está sepultado ali. Foi bispo em São Paulo de 1745 a 1748. Dom Bartolomeu Guzmão está aqui também na cripta? Sim. O padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, que ele é considerado o pai da aeroestação. Ele inventor também, do balão. Isso, inventor do balão, está sepultado também aqui na nossa cripta. Vamos descer, por favor, só para que todo o Brasil, através do nosso programa, possa saber que sob a Catedral da Sé nós temos a cripta, que na verdade são várias criptas, não é? Que guardam os restos mortais dessas pessoas tão importantes na história. O que mais nós temos aqui? Então, aqui estão sepultados os bispos e arcebispos de São Paulo a partir da fundação da diocese, 1745.
Então todos eles foram sepultados, alguns deles foram nomeados para outras dioceses, então foram sepultados em outros lugares. Quantas câmaras mortuárias nós temos aqui? São 30 câmaras mortuárias, atualmente 16 estão ocupadas, então nós temos 14 vagas ainda. 14 vagas ainda, que não sejam breves. Que não sejam breves. Quem mais você citaria aqui da cripta e que sejam nomes familiares de todos? Nós temos aqui o último arcebispo sepultado aqui, foi em 1943, depois dele nenhum outro arcebispo, ou porque foram nomeados para outros lugares, ou porque ainda estão vivos. Nós estávamos agora com Dom Paulo, Dom Cláudio e Dom Odilo são arcebispos vivos, dos 7, então 3 estão vivos ainda. Entendi. E então o Dom José Gaspar, o último arcebispo sepultado aqui, ele faleceu num acidente aéreo em 1743. Aqui. Isso, no mesmo acidente aéreo onde faleceu o jornalista Casper Libero. O mesmo acidente aéreo de Casper Libero. Casper Libero. Que dá nome à nossa Fundação Casper Libero hoje em São Paulo. Exatamente. Então, ele foi o segundo arcebispo de São Paulo, mas o que a gente chamaria a atenção aqui é para Dom Duarte Leopoldo e Silva. Dom Duarte ele foi o primeiro arcebispo de São Paulo e foi ideia dele a construção dessa catedral. Então, quando ela começou em 1913, a sua construção, Dom Duarte foi o grande idealizador. Foi da cabeça dele que saiu a ideia dessa grande catedral. Nós tínhamos uma antiga sé aqui na Praça da Sé mesmo, que não comportava o crescimento da cidade. Então ele desejava que que seria a maior arquidiocese do Brasil hoje, tivesse um local onde os fiéis pudessem se reunir para suas orações, que fosse um espaço de arte, que comportasse o crescimento da cidade. E aqui? Então, aqui nós temos outros bispos todos, ao longo da história de São Paulo. Aqui nós temos Dom José Camargo de Barros. Esse bispo faleceu também num acidente, um naufrágio de um navio em 1903. Ele foi fazer uma visita ao Papa e no retorno o navio naufragou e ele faleceu nesse acidente. Agora, aqui nós temos uma obra de arte, não é? Eu gostava, Rubens, eu acho que isso é granito, mármore, nós temos aqui estilo gótico. Isso, a catedral, na verdade, ela é construída num estilo neogótico, porque além do gótico, ela recupera outros elementos. Nós temos, por exemplo, a cúpula, que ela é feita em estilo renascentista. Então, nós chamamos de neogótico porque ela acrescenta ao gótico outros elementos da arte. Olha, a Catedral da Sé de São Paulo recebe pelo menos 3.000 pessoas por dia. Mas é bom saber que para poder conhecer a cripta é preciso ter essa agenda em dias sobre os quais você falou. Isso, exatamente. As visitas, se forem grupos pequenos, pessoas sozinhas, 2, 3 pessoas, elas não precisam ser agendadas. Tá? É necessário agendamento só para grupos maiores. Então a visita é feita monitorada de terça a sábado na parte da tarde e aos domingos na parte da tarde, nos intervalos da... Linda essa escultura. Isso. Aqui nós temos a retratação do profeta Jó. Essa escultura é de um artista brasileiro. Ele era irmão de Dom Duarte Leopoldo e Silva, o primeiro arcebispo de São Paulo. Ele, ao idealizar a catedral, ele encomendou e presenteou a cripta da catedral com essas 2 esculturas. Aqui nós temos o profeta Jó e do lado de lá nós temos São Jerônimo, que foi o tradutor das Sagradas Escrituras. E essa exposição sobre o Santo Sudário, ela já está aberta ao público? Sim, nós temos réplicas de alguns elementos relacionados à Paixão de Cristo. O sudário original ele está em Turim, na Itália. Nosso programa esteve lá. Nós temos a réplica feita lá em Turim e foi presenteada à arquidiocese. Lá no fundo nós temos uma réplica em tamanho original. Tá? Uma das emoções do nosso programa foi ter estado em Turim, quando o Santo Sudário estava exposto, que era uma raridade naquele momento, e depois visitamos também o Museu do Santo Sudário. Aqui está uma réplica, o que nós vimos originalmente lá em Turim, não é? Exatamente, essa foi uma réplica feita lá, então ela foi feita nas cores, no tamanho, originais. Vou aproveitar, agradecer a sua amabilidade de nos dar todas essas explicações, Rubens, e vamos botar dentro do Museu
do Santo Sudário, algumas curiosidades para o Rubens ver e o telespectador também, algumas outras curiosidades do Museu do Santo Sudário. Nós estamos ao lado do professor Bruno Barberis, que é o diretor científico do Centro Internazionale de Sindorologia. Nós estamos no Museu do Santo Sudário, que fica aqui em Turim também, e que você, vindo do Brasil, poderá conhecer. O museu abriga algumas relíquias relacionadas ao Santo Sudário, e eu estou pedindo ao professor que explique algumas das peças que aqui estão, como esta, por exemplo. Please, professor. Questa è la cassetta che ha conservato la Sindone per 350 anni, a partire da metà del 1600 fino al 1998. Qui la Sindone era conservata arrotolata su di un cilindro. Ora non è più qui, ma in una teca moderna in argon e conservata nell'orizzontale, non più arrotolata. Qui vediamo la ricostruzione di un flagello di epoca romana, quello che i romani usavano per flagellare i condannati alla crocifissione. Ciò che provocava le ferite da crocifissione sono questi due piccoli manubri di piombo, le cui dimensioni sono esattamente le stesse delle ferite che vediamo sulla schiena dell'uomo della Sindone, che sono molto numerose, sono più di 120. Segno di una flagellazione molto violenta e prolungata. Sul capo, sia sulla fronte che sulla nuca dell'uomo della Sindone, si vedono circa 35 ferite provocate da oggetti molto appuntiti che hanno ferito il cuoio capelluto. Si ne deduce che sulla testa di quest'uomo è stato messo non solo una corona, ma un vero e proprio casco fatto probabilmente di spine che hanno provocato tutte queste ferite. Come questa riproduzione. Questa è una riproduzione di questo casco che è stata fatta da un biologo, da un botanico di Gerusalemme, utilizzando le piante spinose che ancora oggi crescono nel deserto attorno a Gerusalemme e che sono evidentemente le stesse piante che crescevano all'epoca di Cristo, perché in 2000 anni non è cambiata la flora di quei luoghi. Questi chiodi sono una ricostruzione dei chiodi usati per i crocifissi all'epoca di Gesù e risalgono all'inizio del 1700. Sono chiaramente di dimensioni non precise, non corrette, perché per quanto oggi sappiamo della crocifissione, dei metodi di crocifiggere che si usavano all'epoca di Gesù, i chiodi dovevano essere più lunghi di questi, soprattutto quello che veniva usato per i piedi, visto che i piedi furono crocifissi con un solo chiodo che li doveva attraversare tutti e due contemporaneamente. Vários experimentos foram feitos para poder chegar à feição que hoje conhecemos de Jesus, através do Santo Sudário. Aqui no museu, nós temos alguns desses experimentos que o professor vai nos explicar. Uno dei problemi ancora aperti che gli studiosi devono ancora studiare a fondo è come si è formata questa impronta. Normalmente un cadavere di un essere umano non lascia nessuna impronta su di un telo. In questo caso invece è rimasta una perfetta impronta sia della parte frontale che di quella dorsale di quest'uomo. Molti sono stati gli esperimenti fatti negli ultimi 100 anni, a partire da cadaveri, per cercare in qualche modo di ottenere un'impronta simile a quella della Sindone. Qui vediamo alcuni di questi esperimenti fatti con diverse tecniche. Nessuno di questi però è ancora mai riuscito ad ottenere un'immagine perfettamente identica a quella della Sindone, anche perché normalmente un cadavere lascia un'impronta deformata in quanto il corpo umano, il volto, sono curvi, non sono piatti.
Ecco perché rimane questo forse il mistero più grande relativamente alla Sindone e chissà quando si riuscirà a capire come si è formata veramente questa impronta. Ritengo quindi molto probabile che questa sia la vera impronta lasciata da Gesù di Nazareth dopo la sua morte.